Fala rapaziada, mais um vídeo aqui no canal. Diferente da galera aqui do YouTube, você pode ver que eles estão falando muito de Deus, usando frases de efeito, títulos chamativos para falar qualquer baboseiro para você. Mas quem me acompanha aqui no canal sabe que não existe palavras de efeito. Vou falar de Deus também, mas vou falar da minha vida, da minha experiência. Não quero te enriquecer, não quero ficar te enchendo de falsas esperanças, orgulho. Não. Fui chamado para pregar a palavra de Deus, custe que custar, falando a verdade para você. E a verdade é que homens fracos criam tempos difíceis. É um pouco difícil aqui de gravar. Tem um cachorro aqui, mas vou repetir a frase. Homens fracos criam tempos difíceis. De novo, homens fracos criam tempos difíceis, galera. Você precisa entender isso. Esse canal aqui, eu falo de Deus no modo geral, para homem e para mulher, mas hoje essa frase, hoje não, já tem uns dias que eu medito nessa frase, que homens fracos criam tempos difíceis. Eu vou falar da minha própria experiência sobre isso, algo que Deus hoje estava trabalhando, e comecei a meditar sobre isso, senti de gravar. Eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre como tempos fracos, ou como homens fracos criam tempos difíceis. Cara, na verdade essa frase, basicamente, ela aconteceu comigo porque, como muitos sabem, eu moro aqui em Portugal. E aqui também não é muito diferente, em qualquer lugar do mundo precisa se trabalhar. E geralmente a galera que vem pra cá e arruma trabalhos, subempregos, e cara, e tem que ralar muito. E eu arrumei um trabalho que acordava de madrugada, tá isso tranquilo, mas o que é difícil aqui, cara, é o convívio, né, com as pessoas. E também eu acho que tem algumas facilidades, né, que as coisas são mais acessíveis, como videogame, roupas, né, de marca, que no Brasil custa muito caro, mas aqui ainda é acessível. Você juntando, você consegue comprar. Mas isso aí foi um pouco que detonou a minha vida, porque eu vim com o propósito de pregar a palavra de Deus desde antes de casar. Mais novo, eu recebi várias palavras proféticas. Eu iria para as nações, pregar o Evangelho, mas na verdade a gente vem para cá, para a Europa, Estados Unidos, e acaba se distraindo, cara, com o trabalho, com os afazeres e com aquilo que se torna acessível para nós. E foi isso que me enfraqueceu como homem. Eu sempre gostei de tecnologia, videogame em si, eu sempre gostei muito de games, PlayStation 4, PlayStation 5, computador, Counter-Strike, CS, sou dessa galera, Combate Arms, era, né, essa galera, mas a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. E desde que eu vim para Portugal, eu não vim para brincar, eu vim para um tempo de crescimento, de avivamento, de levar a palavra de Deus para as nações. Mas, cara, foi o que aconteceu, basicamente. Comecei a juntar dinheiro, comprei
um videogame e eu e a Graciele trabalhávamos no mesmo local, relativamente era tranquilo e comprei esse videogame contra minha esposa. Ela nunca gostou disso porque já sabia que me distraía muito, não é uma coisa que eu jogava de vez em quando, eu tinha essa narrativa de vez em quando, mas cara, não tinha realidade para isso. Comecei a jogar todo dia, isso me adoeceu, porque foi como um vício para mim, como se fosse, sei lá, um cigarro com uma pessoa, se tornou um videogame para mim e eu comecei a, sabe, me perder dentro desse cenário e cara, não foi fácil, eu fiquei deprimido porque os jogos eram muito bons mesmo. Cada dia mais eles investem nisso para que a gente fique preso, cada vez jogue mais e vive menos. A gente se torna mais idiota, mais fútil para o mundo e acabamos sendo alienados, nos distraímos. É a tática, né? Nosso inimigo, distrações, vícios, pecados. E basicamente eu sabia que estava numa rota errada, mas cara, eu estava viciado, não conseguia sair, comecei a entrar em depressão, brigar muito com a minha esposa, porque basicamente não foi legal. Vou entrar numa parte mais escura aqui, mas vou continuar falando, continua no vídeo aqui comigo. A orla aqui onde eu tô, tá tudo escuro aqui. Tava correndo, resolvi gravar essa palavra. Então, cara, basicamente me tornei um homem fraco, achava que estava super bem e momentaneamente estava bem, estava feliz, né, entre aspas, gostando do game, mas cara, cada vez mais distante da minha esposa, cada vez mais distante do meu propósito. Até inserimos o grupo de impacto aqui em Portugal, que lá na minha igreja impactada, a gente chama os pequenos grupos, né, as células de grupos de impacto, a gente montou e foi benção, começamos a fazer lá em casa, encheu, mas cara, é vida limitada. E aqui brigando no trabalho, porque, como eu falei, o convívio aqui também é muito difícil, é muitos brasileiros, e os brasileiros que vêm pra cá se tornam cada vez mais orgulhosos, soberbos, cheios de si, achando que são donos da verdade, ocupam posições que são melhores e começam a explorar outros brasileiros. Enfim, cada um dando a rasteira no outro. E cara, eu não fui chamado para isso, sabe? Para brigas, contendas, mas basicamente foi essa parada que aconteceu. Eu fiquei cada vez mais viciado e me adoeceu, cara. Então não foi legal. Até sair desse vício foi muito ruim. Teve um período que eu comecei a trabalhar de madrugada, no mesmo local, mas dessa vez ia 9 da noite e saía 6 da manhã, não dormia. Aí eu desenvolvi ansiedade por não dormir bem, mais videogame, aí cara, vai juntando, cara, o vício vai, uma hora, né, vem as consequências. É isso que eu quero falar, sobre consequências, porque os homens fracos criam tempos difíceis. O que são esses tempos difíceis? São, cara, frutos das consequências desses hábitos fracos de homens que crescem, mas na sua índole, nas suas atitudes, no seu convívio, né, nos seus hábitos, na sua postura, são meninos, cara. São fúteis e se distraem. E eu gravo esse vídeo aqui porque eu falo, cara, eu
fui o homem fraco, né? Tive que passar por todo esse processo e tô colhendo até hoje as consequências desses atos, porque isso me atrasou no meu crescimento. Fiz um investimento também, né? Beleza, que era mais em conta, videogame aqui na Europa, em Portugal. Mas, cara, poderia, se você investir, se eu tivesse investido esse dinheiro no videogame, cara, eu poderia ter entrado no curso de inglês, poderia ter entrado em vários outros cursos sobre aprender mais a palavra de Deus, sobre desenvolvimento pessoal, sobre várias coisas, cara. E quanto tempo também perdi jogando, sabe? Então, cara, perde dinheiro, perde tempo, perde saúde, perde, cara, tempo que não volta mais. E por mais que a gente tenha consciência disso, né, ali na hora do game é maneiro, você tá ao vivo, online, né, com outras pessoas e tal. Mas quando desligava o videogame e deitava, cara, minha consciência não me deixava em paz, porque sabia que estava fazendo errado e, sabe, era aquela uma sensação, cara, muito ruim, sabe? Então, o que eu quero dizer pra você, homem, cara, se você está com um tipo de vício, se distraindo, se você está preso a alguma coisa, seja uma série, seja videogame, cara, existe, vai ter tempo lá na frente. Ou então eu falo pra você, se você for muito viciado, cara, não vale a pena, cara. Não vale a pena perder a sua vida por isso. É melhor fazer como eu fiz, eu vendi meu videogame por um preço, cara, bagatela. Mas, cara, tirei esse vício da minha vida porque não estava me fazendo bem. Muito pelo contrário, estava me fazendo muito mal, pesando no meu relacionamento. E, cara, hoje eu tô em paz, entendeu? Colhendo os frutos das minhas consequências de não ter investido esse dinheiro, esse tempo em coisas úteis, que hoje eu poderia estar bem melhor. E se eu tivesse o tempo todo que eu investi, porque, querendo ou não, o trabalho que eu tinha com a minha esposa, basicamente a gente chegava 2 horas da tarde, eu tinha de 2 até 10 da noite, 8 horas da noite que a gente dormia, que acordava 2, 3 horas da manhã. Mas, cara, é muito tempo, cara, para estudar inglês, né, pra fazer um monte de coisa. Então, eu acho que isso não pesa até hoje na minha consciência. E aí, às vezes, quer, cara, culpar a Deus, quer culpar a esposa, quer culpar as pessoas, entendeu? O meu pastor lá, né, aliás, o bispo Rinaldo Silva, lá da minha igreja, ele sempre disse isso, cara. E a gente... É muito fácil, cara, culpar as pessoas, é muito fácil a gente terceirizar a culpa. E não era bem isso que ele falou, não. Ele falou outra coisa, mas eu acabei esquecendo o que ele queria dizer. Mas enfim, são consequências, cara. É tempo que não volta mais, mas aquilo é maturidade, é crescimento. Essa foi a minha escola, eu tive que vir aqui para Portugal para aprender tudo isso. Só agora eu estou enxergando como que eu era soberbo, orgulhoso, imaturo, sabe? Eu ficava sempre culpando, cara, as pessoas pela minha falta de crescimento, sabe? E na verdade, cara, tudo está envolvido as nossas posturas, nossos hábitos. E eu quero falar pra você, se você tá vivendo algum tipo de vício, cara, sai, entendeu? Sai desse vício, acorda. Se você ainda tiver tempo entrando nesse mundo, cara, de vícios, sai enquanto ainda é tempo, cara. Deus te alertando sobre isso. Eu tive que passar por esse processo amargo, duro, mas, cara, valeu a pena. Hoje eu tô vivendo um tempo difícil, porque como fui um homem fraco, criei um tempo desfavorável. Deus teve que permitir coisas, cara, absurdas acontecer na minha vida. E ainda envolvendo a minha esposa.
Mas nada assim também. Só que coisas que a gente fala assim, caraca, tipo meio que retrocede, sabe? A gente estava bem avançado e retrocedemos. Mas cara, faz parte, é a vida. Não dá pra ficar também se lamentando, remoendo do passado. A parada é aprender com os erros, confessar os pecados, os erros e, cara, fazer diferente. Então é isso que eu tenho meditado. E é sobre isso também que eu quero falar, né? Que eu tenho aprendido muito sobre um livro, né? Isso que estou falando aqui, compartilhando, mas tem tudo a ver sobre Deus, cara. Porque também, quanto tempo eu deixei de me dedicar em oração, em leitura da palavra, sabe, em fazer obras sociais aqui em Portugal porque estava jogando videogame, entendeu? Então tem tudo a ver sobre Deus esse vídeo, entendeu? Porque é o meu testemunho pessoal do que eu tenho vivido nesses últimos anos, dias, meses aqui em Portugal. E sabe o que mais me chama a atenção é esse livro, cara, porque eu tenho estudado muito sobre a mente, né? Eu gosto muito, sempre gostei muito. Já li aquele livro O Segredo da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, mas tenho me interessado muito sobre o estudo da mentalidade, cara. Porque na verdade a nossa vida, os frutos, né, nossos comportamentos, tudo tá ligado à nossa mentalidade. Uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem resultados, tudo é a mentalidade, cara. Seja de crenças limitantes, seja, sabe, é lógico que tem muita coisa baboseira mesmo, lei da atração, não sei o que, mas cara, agora eu já vi lá na igreja, o pastor Leandro lá da igreja de Pactá já falou isso, que se você pegar todos esses coaches, galera que fala tudo isso, e bater no liquidificador, cara, vai sair a Bíblia, entendeu? Eles tiram tudo da palavra de Deus. A Bíblia já sempre falou sobre princípios, sobre generosidade, sobre como enriquecer, como investir, né? Então tá tudo na palavra de Deus. Mas eu tenho lido um livro, na verdade eu vi um cara que, eu nem seguia muito ele não, mas começou a chamar a minha atenção os vídeos dele, que ele fala sobre a minha mente também, mas de uma maneira que eu nunca tinha escutado, porque eu sempre vi sobre lei da atração, sobre não sei o que eu acredito também, né, lógico, dentro da palavra de Deus, mas sobre o transurf, né, que na verdade ele era acho que era russo, não sei, o cara aí, ele estudou sobre física quântica e desenvolveu um método, cara, que dava muito certo para a vida das pessoas, de mudar de vida, seja de relacionamento, seja para enriquecer, sobre várias coisas da vida. E na verdade eu gostei da teoria porque ele fala que a gente, se você tem uma vida de sofrimento na área de relacionamento, por exemplo, você pega, você sempre se frustrou, cara, sempre conheceu meninas erradas, de mulheres que só sugam a sua energia, só sugam, sabe, seu dinheiro, sua vida, e no final você sai mal nessa relação e tudo mais. Aí lógico, tem uma parte que junção de livro, mas o Transurf fala assim, que não adianta, cara, você, vamos supor, você tá saindo com uma menina, e aí você, cara, acontece uma certa situação e você luta contra essa situação, você fala assim, pô, você vai fazer assim, não, eu vou conhecer a mulher da minha vida, então vai falar assim, pra insistir, né, nessa vida, eu vou, tipo assim, falando, eu vou conhecer a mulher da minha vida, forçando. Cara, não, só vai ser o oposto disso, você vai conhecer cada vez mulheres mais cruéis, mais difíceis, mais problemáticas, que vão sugar mais a sua vida. E esse é o método Transurf, né? Que fala sobre tudo aquilo que a gente força, cara, na verdade vai ser o oposto, entendeu? A gente vai viver justamente o que não quer. Então, basicamente é assim, você não pode lutar contra, cara. Você tem que, na verdade, é o que também a gente aprende na palavra de Deus, é viver o processo. Não adianta, cara, você querer sair no meio do processo. Por exemplo, Deus te chamou para
pregar a palavra de Deus nas nações. Qual é o processo? Você aprender inglês, você desenvolver, aprender a palavra de Deus, você tirar passaporte, você viajar, você, né, crescer espiritualmente, você viver processos de maturidade, processos de crescimento. E aí você vai vendo que as coisas não vão fluindo exatamente como você pensa. Lógico que tem também a vontade de Deus sobre tudo isso, mas você cada vez esforçar, não, eu quero isso, você mais vai contra você, cara. Isso logicamente depende, né? Porque tem gente que fala assim, eu quero isso, e ela quer e ela acaba conseguindo, mas é porque ela já tá numa frequência que quando ela deseja tal coisa, deseja não, quando ela quer uma coisa, ela alcança. Mas é porque ela já tem um processo de transformação já trabalhado dentro dela. Agora você que, às vezes assim, eu vejo muito isso na minha vida. Muitas vezes eu tentei forçar situações e, cara, só piorou, entendeu? Então o que eu tô vivendo esse processo desse livro? E, cara, não tô mais batendo de frente, não tô questionando, muito pelo contrário, eu tô me estudando, sabe? Para ver quais atitudes eu preciso mudar, se realmente o problema tá nas outras pessoas ou em mim. É sobre autoanálise, cara. Então, comecei a ver muitas posturas erradas, eu acho que Deus tem me dado esse discernimento. Mas basicamente, por que eu tô falando isso, cara? Porque se você quer ser um homem forte, cara, você precisa estudar, você precisa correr atrás, precisa largar, cara, a zona de conforto. Também é outra coisa que eu quero falar aqui rapidamente, né? O vídeo já tá longo. Zona de conforto, cara. Ninguém cresce na zona de conforto. A gente sabe disso, mas, cara, é desconfortável mesmo, cara. Vai ter situações que fala assim, cara, como que Deus está permitindo isso na minha vida, cara? Mas é pro crescimento, cara. Todos foram forjados assim, Davi, Daniel, apóstolo Paulo, todos da palavra de Deus, Abraão. Você não vai ser, cara, o lírio dos vales, né? Você não vai ser, né, eles falam, né, que eles ouvem. Você não vai ser, cara, é a exceção. Muito pelo contrário, nem Jesus, o Filho de Deus, autor da vida, foi poupado do processo. E dirá nós. Então o processo, ele é assim, cara. Não adianta lutar contra, você tem que viver o processo, reclamar menos, glorificar a Deus. E, cara, parar de se distrair, mano. Acorda. Deus está usando a minha vida, tudo que eu estou vivendo, para te alertar. Acorda. Você ainda tem tempo. Que isso é um vício e tá ainda maduro. Não maduro o suficiente, mas acorda, cara. Acorda. Ainda é tempo de Deus fazer na sua vida. Não se distraia, não fuja do processo. Encara e, cara, vai dar tudo certo, porque não é palavra de efeito, é vida, cara. E na verdade, também eu queria falar nossa vida abundante de prosperidade em todas as áreas. Isso acredito com o Transurf também e estudando sobre a mente. A nossa vida, cara, abundante de prosperidade não tem nada a ver com a sua vida que iniciou esse estudo, esse processo. Nós nos tornamos outras pessoas quando desenvolvemos esse estudo da mentalidade, cara. Então, basicamente, tudo muda, cara. Quando você estuda a mente, a gente se torna outra pessoa. E é verdade, cara. A gente não é mais o mesmo quando vive o processo e aceita, agradece e mapeia, né, cada área da nossa vida. Então é isso, cara. Vai ficando aqui mais um vídeo no canal. Deus te abençoe. Deixa aqui nos comentários. Curta, compartilha, segue. Ajuda esse canal a crescer. Que Deus te abençoe. E vamos junto. Valeu.